noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques que tem na tela desta terça-feira, 12 de março de 2019. Nós começamos falando um pouco sobre a Operação Buraco... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome agora. Buraco do Lume, desculpa. Que investiga o caso que prendeu os acusados de envolvimento na morte da ex-vereadora, do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista dela, o Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Portanto, há 2 dias de completar um ano do duplo homicídio no Rio de Janeiro. Os dois presos, um é PM, sargento reformado da Polícia Militar, e o outro é ex-policial militar. Ele foi expulso depois da investigação. O sargento reformado é o Rony Lessa e o ex-PM é o Elcio Vieira de Queiroz. Eles foram presos após investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, hoje por volta das 4h30 da manhã, ainda na residência deles. O Rony teria sido o atirador, enquanto o Elcio Queiroz teria sido o motorista do Cobalt Prata, que abordou o carro da Marielle Franco em março do ano passado e desferiu os tiros que mataram tanto a Marielle quanto o Anderson Gomes. O veículo utilizado no caso nunca foi localizado. Além do mandado de prisão contra ambos, a Polícia Civil também cumpriu o mandado de busca e apreensão em endereços ligados ao PM reformado, ao sargento reformado Rony Lessa. Foram encontradas armas e um verdadeiro arsenal. Uma das pessoas, inclusive, o Rony tinha pedido para guardar as caixas e dito que não era para abrir, e a pessoa teria ficado surpresa quando identificou que se tratava de armamento pesado. É um amigo de infância do Rony. Uma coincidência é que o Rony mora no mesmo condomínio de luxo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem uma casa no Rio de Janeiro. E uma das filhas dos acusados, não ficou muito claro se do Rony ou se do Elcio, teria namorado com um dos filhos do presidente da República. O Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive, afirmou que Elcio e Rony eram próximos, já que durante o Carnaval de 2019, ambos teriam passado juntos em uma casa de alto luxo em Angra dos Reis, que seria inclusive de propriedade do Rony. Para chegar a esses dois nomes, foram usadas diversas ferramentas, entre elas o cruzamento de informações de torres de telefonia. Um dos casos que me chamou a atenção foi que as imagens das câmeras de segurança verificaram que um dos acusados que estavam no Cobalt, o celular deles acendeu durante o momento em que ele estava estacionado próximo ao local em que Marielle Franco participava de uma roda de conversas. E aí o horário da câmera de segurança, junto com a triangulação, foi identificado de quem era aquele celular, que seria um celular bucha, que estaria em nome de terceiro, mas que esse terceiro teria vinculação com o Rony. Então foi alta tecnologia utilizada para identificar os suspeitos. Entre as situações, a polícia disse que o Rony é considerado um exímio atirador, é chamado até de sniper na investigação, e que teria usado uma segunda pele, uma camisa, para dificultar o reconhecimento dele caso alguém o visse durante o processo. Uma reportagem do jornal o Globo do ano passado fala que a pessoa que atirou era uma pessoa negra, porque um morador de rua teria visualizado o braço do lado de fora no momento em que desferiu os disparos. Porém, a polícia identificou que essa segunda pele teria um aspecto que deixaria como se a pele da pessoa fosse negra. O Rony e o Elcio atuariam em milícias, instituições paramilitares. Eles teriam ligações com esses grupos que dominam a região periférica, as comunidades do Rio de Janeiro. A segunda fase da investigação vai tentar identificar se, porventura,
houve mandantes para que o duplo homicídio fosse executado. No caso, o homicídio da Marielle. O Anderson acabou sendo assassinado por estar na linha de frente, na linha de tiro da Marielle Franco, em março do ano passado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, que em 2018 foi o único então candidato à presidência da República que não se manifestou sobre o caso, pediu a elucidação, inclusive identificando quem seria o mandante do crime contra Marielle Franco. Outro destaque desta terça-feira foi um acidente numa linha de trem, numa linha de metrô aqui de Salvador, na linha 2 mais precisamente. Um homem caiu nos trilhos por volta das 6h30 da manhã e o serviço precisou ser temporariamente interrompido. Cerca de 19 minutos depois, a CCR disse que o serviço foi estabelecido novamente, foi restabelecido, e o homem passou por atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O estado de saúde do homem que caiu nos trilhos não foi divulgado. Agora, outro destaque na tela é uma situação ligeiramente inusitada. A unidade de saúde da família Antônio Carlos Rodrigues, em Lauro de Freitas, precisou ser fechada nesta terça-feira por uma infestação de pulgas. É isso mesmo que você ouviu. A unidade de saúde teve uma infestação de pulgas e precisou suspender o atendimento nesta terça-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas, as atividades serão retomadas amanhã dentro da regularidade. O que aconteceu? Segundo o relato das pessoas, os gatos que moravam nas imediações fizeram uma ninhada no telhado da unidade de saúde da família, e aí, por conta dos gatos, diversas áreas acabaram infestadas por pulgas. Pessoas que frequentaram o posto de saúde hoje relataram coceira em diversas partes do corpo e que as pulgas teriam atingido, inclusive, o cabelo dessas pessoas. Situação inusitada e constrangedora para uma unidade de saúde. O último destaque desta terça-feira vai para a morte do cacique, do ídolo do Vasco, vamos falar assim, Eurico Miranda. O dirigente é um lendário dirigente do esporte brasileiro, é um cartola muito conhecido, principalmente por conta das polêmicas. Ele morreu hoje, aos 74 anos, vítima de um tumor no cérebro. Ele que já tinha enfrentado câncer na bexiga e no pulmão, tinha sobrevivido. Hoje ele não resistiu às complicações do tumor no cérebro e morreu aos 74 anos. Eurico Miranda presidiu o Vasco da Gama em 2 oportunidades, porém o período de maior glória do clube, o Eurico Miranda era vice-presidente. Na época que ele era vice, que o Eurico Miranda era vice, não o Vasco, tá, gente? Apesar da piada recorrente que o Vasco sempre é vice. O time foi campeão brasileiro de 1997, ganhou a Copa Libertadores de 1998, a Copa João Avelange de 2000 e a Copa Mercosul do mesmo ano. Então, o período de glória do Vasco da Gama foi quando o Eurico Miranda era vice-presidente. A passagem dele pela presidência, inclusive, foi marcada por rebaixamentos, por situações que a torcida do Vasco, com certeza, não gostou muito. Agora a gente vai para uma parte do nosso live, quando a gente interage com os leitores. A Priscila sempre nos ajudando. Obrigado, Priscila. Mari Rodrigues dando boa noite, ela que sempre participa com a gente. Meire Queiroz. Silvana Oliveira de Caculé, um beijo para Caculé. O Álvaro Figueiredo fala que a casa vai cair, provavelmente referente a Marielle Franco. O Lucas Lottenberg fala que nós somos Bolsonaro. Não, a gente está trazendo as informações, Lucas. O Marcelo Shogun fala que os laranjas estão todos calados. O Álvaro Figueiredo questiona a questão do arsenal. Sim, foi identificado uma série de armamentos e também de munições em endereços ligados ao Rony Lessa. O Agenor Pereira fala que a equipe do Bahia Notícias é nota 1000, obrigado. O Cássio Oliveira fala que é de Salvador e mora em São Paulo, manda um beijo para todo mundo aqui da Bahia. A Elizabeth Almeida fala que ama o Bahia Notícias, todos os dias ela tá ligada, um beijo para ela.
E a Maria Bernadette Nascimento falando de Santa Luz e desejando que Deus receba Eurico Miranda. O Bem na Tela volta nesta quarta-feira às 18 horas com as principais informações do dia, mas se você quiser saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, acesse bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.